Bom, eu acredito que não existe chamado missionário sem renúncia, né? Não importa se a pessoa tem algum tipo de afeição já à cultura, à terra, a qual está sendo proposto o trabalho missionário, não importa se a pessoa vai ter os recursos, se ela já vai ter a língua, sempre o chamado missionário requer algum nível de renúncia, né? Eu vejo, por exemplo, o nosso querido Abraão, pai da fé, o primeiro hebreu, o primeiro a ser o que atravessou, né? Ele precisou deixar algo para trás. E eu vejo que, intrínseco ao chamado missionário, a renúncia está ali sempre presente para trazer ao missionário uma resposta genuína da parte do Senhor, né? Eu quero estar presente no meu destino em Deus e eu preciso me despir daquilo que é o meu controle, daquilo que eu conheço. E o meu chamado missionário para a Europa, para a Alemanha, foi um chamado que envolveu bastante esse contexto de renúncia, porque eu amava o Brasil, eu me envolvi com a realidade do Maranhão, do Nordeste, de onde eu venho, num nível que eu entendi que eu não tinha mais necessidade nenhuma de ir servir em outra nação, né, para me sentir uma missionária. E uma das coisas que eu também tinha no meu coração era um preconceito muito grande pela Europa. Eu acreditava que a Europa já tinha tido a sua chance e que agora eu precisava focar ou na América do Sul, ou no Oriente Médio, ou continuar investindo na África, né? Os últimos 100 anos das missões são bem focados em África, mas eu não via a Europa como um campo missionário para mim. E aí eu me senti chamada como Jonas, né? O profeta Jonas, que tanto consola o meu coração. Eu já tive tanta vergonha da minha própria história, até o dia em que eu entendi o chamado de Jonas, né? Um profeta nacionalista, patriota, que acreditava que podia discutir com Deus a respeito dos méritos de um povo ou não, né? E eu tinha tanto daquilo no meu coração, na estrutura dos meus pensamentos, que o nível da minha renúncia foi muito além de deixar pai e mãe, mas também renunciar uma estrutura de pensamento, de opinião forte diante de Deus, para me abrir de fato para o coração de Deus, né? A gente vê Jonas ali numa situação em que ele tem compaixão da árvore e não tem compaixão de corações, né, de um povo. Eu me vi assim tantas vezes. Chegou um momento em que o Senhor precisou me confrontar, e eu preciso ser bem sincera nisso, em um momento em que eu discutia tanto com Deus aquilo que eu não estava gostando, aquilo que eu não achava conveniente. Chegou um momento em que o Espírito Santo me confrontou e disse: você está trabalhando comigo ou você está trabalhando pelo acusador, né? E naquele dia eu parei e eu disse: Senhor, já existe o diabo nessa função, né? Me perdoe. Eu vou estar na tua presença como intercessora, como alguém que intervém pacificamente pelo povo alemão diante do Senhor, né? E o Senhor, ele foi conduzindo o meu coração a um nível de entrega, porque eu acredito também que uma outra palavra muito ligada à renúncia é a entrega, né? É uma entrega cada vez mais genuína, cada vez mais pura, em que eu silencio cada vez mais a minha voz e começo a ser uníssona com a voz do Espírito Santo. E isso tudo foi um processo acontecendo. Eu não sou nenhuma santa, nenhuma pessoa perfeita que chegou no campo missionário com uma auréola na cabeça, não. O Espírito Santo primeiro me forjou para que eu pudesse estar aliada ao meu chamado de forma hoje tão grata, tão consciente, tão feliz. E esse é um ganho que eu tenho pessoalmente, né? Que eu posso dizer ao meu chamado: obrigada, Senhor, né? Porque eu vejo esse coração de obediência
ele não teria sido alcançado se eu não tivesse atravessado. Amém. E isso tudo faz parte desse meu processo de renúncia.